Nós estamos realizando essa série de vídeos para apresentar alguns conceitos sobre gestão da qualidade. No vídeo anterior, nós iniciamos a explicação sobre as várias etapas de evolução no sistema de gestão da qualidade e falávamos da inspeção. Terminamos dizendo que um salto significativo, foi de passar de gestão da qualidade associada à inspeção para um efetivo controle de qualidade dos processos de produção. O que vem a ser então esse controle de qualidade dos processos de produção? Se vocês forem pensar de uma maneira genérica, o que é um processo? O processo vai ser o desenvolvimento de um conjunto de atividades ou de tarefas que transformam um conjunto de entradas ou de insumos numa certa saída. Genericamente falando, se a gente for fazer uma representação genérica, um processo ele é composto por matérias-primas, você entra com materiais, com equipamentos ou máquinas, com sistemas de medição e controle que acontecem durante o processo, em determinadas condições ambientais, assumindo determinadas condições ambientais. Quando eu falo ambiental, não necessariamente o meio ambiente, a gente pode estar falando da temperatura de execução, por exemplo, com uma mão de obra, que envolve inclusive a qualificação, o treinamento das pessoas, e um determinado procedimento, um método de execução. Então, com esses insumos, vamos dizer assim, talvez insumo não seja a palavra correta, com esses elementos, equipamentos, matérias-primas, sistemas de medição, condições específicas de operação, mão de obra e um procedimento, um método, eu desenvolvo um conjunto de atividades e eu tenho um efeito do que é o resultado do processo. Então, para dar um exemplo bem banal, eu entro com farinha, azeite, óleo, sal, açúcar, água, fermento, forno, eletricidade, padeiro. O padeiro vai assumir um processo de execução, então ele vai pegar farinha, misturar com água, amassar, colocar um pouco de fermento, amassar de novo, esperar um tempo, descansando, a massa cresce, ele coloca sal, etc. Não sei como faz pão, coloca no forno a uma certa temperatura, espera um intervalo de tempo. Essa sequência de atividades vai ter um resultado que é um pãozinho pronto. Então, o efeito do processo, o resultado do processo, nesse caso é um pão. Como é que eu sei que, nesse caso, um processo de fabricação do pão, já que a gente está dando como exemplo isso, está sob controle? Ou falando de uma maneira genérica, como é que eu sei que um processo está sob controle? Então, eu avalio um processo sob controle em cima do resultado dele. Então, eu vou pegar o resultado do processo, como vocês estão vendo aí na figura, o efeito do processo, e vou assumir um conjunto de características de qualidade que são os parâmetros que eu vou medir no final do processo, que são a interpretação prática do que seria a qualidade do meu produto. Essas características eu chamo de características de qualidade. Então, se eu estou falando do pãozinho, por exemplo, pão francês, quais seriam as características de qualidade? O que eu teria que medir no final do processo para avaliar se o processo de fabricação do pão está sob controle? Por exemplo, vamos imaginar aqui que eu avaliaria o tamanho do pão, coloco lá um medidor, uma fita métrica, um paquímetro, sei lá, para medir o tamanho do pão, a título de exemplo, o peso do pão e a aparência ou sabor. Então, essas seriam características de qualidade que eu vou medir no final do processo, com o pão pronto. Aqui é igual ao que eu fazia na etapa anterior. Eu estou fazendo uma inspeção. Quando eu transformo essas características de qualidade em itens mensuráveis, com parâmetros de medição, com valores dentro de uma faixa de variação, aí eu estou transformando essa característica de qualidade em item de controle. Fundamentalmente são a mesma coisa. Só que a característica da qualidade é o que, e o item de controle é esse o que com o valor e o processo de medição. Então digo que características de qualidade do processo de fabricação do pão seriam peso, sabor e tamanho. Itens de controle: peso 50 gramas mais ou menos 10,
Sabor, vou escolher aí uma nota de 0 a 10 para o sabor e tem que ser maior que 7. E tamanho, o pão tem que ter 20 centímetros, mais ou menos 5 centímetros. Então eu transformei as características de qualidade em itens de controle. Se eu desenvolvo meu processo, no final eu tenho o resultado dele e eu meço os vários itens de controle e assumo que eles estão dentro de faixas de variação que eu considere aceitáveis, então eu digo que meu processo está sob controle. Por que ele está sob controle? Porque os itens de controle que eu medi no final do processo estão dentro de uma faixa de variação que eu considero aceitável. Vamos pegar um outro exemplo. Agora vamos pegar um exemplo um pouco mais técnico. Vamos imaginar que o meu processo seja a elevação de uma alvenaria, execução de uma alvenaria de vedação interna. Abrindo um parênteses, os processos não precisam ser necessariamente físicos e técnicos. Eu posso falar de um processo, por exemplo, de coordenação de projetos, de definição de um produto imobiliário, de seleção de pessoas, de recrutamento, enfim, eu posso ter processos que são gerenciais, administrativos, que não são físicos, tangíveis, mas que seguem a mesma lógica. Mas voltando ao exemplo de um processo técnico, vamos imaginar então que o meu processo seja elevação da alvenaria. Como é que eu sei que meu processo de execução de alvenaria está sob controle? No final do processo, ou seja, quando a alvenaria estiver pronta, eu vou escolher alguns parâmetros que eu vou avaliar. Então, características de qualidade seriam, por exemplo, prumo, esquadro e encunhamento. 3 características de qualidade. Eu vou pegar essas características de qualidade e transformá-las em itens de controle. Então, digo que eu vou ter lá 3 milímetros para cada metro de variação. Para prumo, esquadro, eu vou ter uma variação de tanto. Poderia ter um outro item de controle que seria a espessura das juntas. O encunhamento, eu vou fazer uma inspeção visual e simplesmente vai ser ok, não ok. O fato é que eu defini um conjunto de características de qualidade que eu transformei em itens de controle, porque ele tem um valor, uma meta e um intervalo de variação. E ao medir esses itens de controle e verificar que eles estão dentro de faixas de variação aceitáveis, eu digo que o meu processo está sob controle. Né? Então, os meus itens de controle, eles estão sempre dentro de faixas de variação, não precisa ter um controle estatístico, a imagem é só para a gente tornar a coisa mais gráfica. Então eu vou medindo lá o prumo. Se está dentro de uma faixa de variação aceitável para a primeira alvenaria, para a segunda, para a terceira, etc., eu digo que sob esse aspecto, eu digo que o processo de execução da alvenaria está sob controle. Ou seja, itens de controle definem qualitativa ou quantitativamente, porque pode ser uma escala, por exemplo, bom, muito bom, ruim, passou, não passou, as características de qualidade do produto terminado. No nosso caso, o produto pode ser o resultado de um processo, não o produto final. Né? A alvenaria não é o resultado final é o edifício que está sendo entregue. Então, o item de controle define qualitativo ou quantitativamente as características de qualidade desse produto terminado. Para mim saber, para que eu saiba, desculpe, que o resultado de um processo está sob controle, ou fala que um processo tem qualidade, entre aspas, é preciso medir os itens de controle ao final do processo. Então, se ele está dentro dessa faixa de variação, o processo está sob controle. E o contrário, quando é que eu sei que um processo está apresentando problemas? Quando os resultados, ou seja, os itens de controle estão fora das faixas de variação que eu estabeleci. O que é um problema num processo? É um não atendimento a um item de controle. Então eu vou ter uma série de variáveis de execução ao longo do processo. No caso da alvenaria, eu vou ter que verificar uma série de parâmetros, a gente já fala disso, assim como na produção do pão, eu vou ter que considerar uma série de parâmetros que resultam num efeito e a medição do efeito é feita pelos itens de controle. Perfeito. Agora, se eu voltar lá à representação do nosso processo, quer seja na fabricação do pão, quer seja na execução da alvenaria, eu vou ter uma série de parâmetros durante o processo, associados aos equipamentos, aos materiais, aos sistemas de medição, etc., que eu vou ter que controlar, monitorar, medir, interferir sobre eles, de tal forma que o respeito a esses parâmetros implique em atender o item de controle. No caso do pão, por exemplo,
eu vou ter uma série de fatores de qualidade, ou seja, parâmetros variáveis, talvez seja melhor usar essa expressão, variáveis que eu tenho que controlar ao longo do processo de produção, porque justamente se essas variáveis também estiverem dentro de faixas de variação que eu considero aceitáveis, é isso que vai gerar o item de controle também dentro de uma faixa de variação aceitável. Então, no caso do pão, eu diria que seriam fatores de qualidade que também com seus valores viram itens de verificação. Eu controlaria, por exemplo, a quantidade de farinha, eu controlaria a temperatura do forno, eu controlaria o tempo que está no forno o pão, de tal forma que fatores de qualidade, quantidade de farinha, fator número 1, fator de qualidade número 2, temperatura do forno, fator de qualidade número 3, tempo no forno. Quando eu pego esse fator de qualidade, dou o valor para ele para ser monitorado efetivamente, esse fator de qualidade vira item de verificação. Assim como lá no final do processo, características de qualidade virou um item de controle, porque tem um valor para ser medido, aqui acontece a mesma coisa. Os fatores de qualidade se transformam em itens de verificação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que monitorar os itens de verificação para que, no final, o processo esteja sob controle, os itens de controle sejam respeitados. Então, eu vou dizer que a temperatura do forno tem que ser de 100 graus, o tempo no forno tem que ser de 20 minutos e eu vou precisar de 500 gramas de farinha para essa determinada fornada. Eu controlo essas variáveis, esses itens de verificação. Não é simplesmente medir, é interferir sobre eles. Então, se eu vejo, por exemplo, que a temperatura do forno está baixando no valor de referência, eu, por exemplo, aumento lá, giro o botãozinho, aumento a potência do forno para que eu mantenha a temperatura do forno dentro de um certo valor, né? Então, eu trabalho os itens de controle no sentido de controlar, de interferir sobre esses itens de controle, de acompanhá-los, para que no final eu tenha esses itens de verificação, desculpe, para que no final eu tenha os meus itens de controle, né? Então, se vocês olham essa síntese, os itens de verificação vão definir quantitativamente parâmetros que eu vou controlar, ou seja, que eu vou medir, que eu vou monitorar, durante a execução do processo e que influenciam nos itens de controle que eu vou medir lá no final. Então eu posso dizer que as causas de variação nos itens de controle eu tenho que procurar na variação dos itens de verificação. Por que o pãozinho lá não tinha lá 50 gramas? Porque eu não coloquei a quantidade de farinha suficiente, porque eu não deixei, sei lá, o tempo suficiente no forno e assim por diante. Por que a alvenaria está fora de prumo? Porque eu não controlei a dimensão do bloco, ainda que por amostragem, porque eu não fiz direito a marcação da primeira fiada, porque eu não usei corretamente o escantilhão, eu fui controlando as fiadas ao longo do processo de produção, que seriam os meus itens de verificação. Então, as causas de variação dos itens de controle estão nos itens de verificação. E por isso que há um controle de processo. Eu não simplesmente faço a inspeção lá no final. Eu vou atuar sobre esses itens de verificação, sobre os parâmetros ao longo do processo de produção, vou interferir sobre eles de acordo com o procedimento que eu defini para que eu efetivamente tenha lá os meus itens de controle sendo respeitados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir quais são os meus processos críticos. Nem todo processo precisa ser objeto desse controle. Então, vão ser processos críticos aqueles que implicam um valor mais alto do ponto de vista da qualidade do produto, ou que tem um custo muito alto se ele sai fora de controle, ou que naturalmente já tem uma variabilidade grande. Então, uma hora eu faço bem, outra hora eu não faço bem, ele está muito instável, ou a combinação desses parâmetros. O fato é que a gente define quais são os nossos processos críticos. Para esses processos críticos, a gente define as características de qualidade. Para essas características de qualidade, a gente define os itens de controle, define uma sequência de tarefas do processo, um fluxo de atividades, um workflow, uma sequência de trabalho. Durante essa sequência de trabalho, a gente define os itens de verificação que vão ser considerados, que eu vou monitorar.
defino responsabilidades, quem vai fazer o quem, e sintetizo isso num procedimento operacional. Quando eu faço isso, eu tenho o controle de qualidade de um processo.